começando mais um podcast Propósito. Esse é o episódio número 22. E hoje estou com a minha mentorada aqui, Miceli Iores. Ela que é terapeuta integrativa, expert em energia feminina e relacionamento. Também é criadora da jornada Mulher por Inteiro. Eu conheço a Miceli há um ano, mais ou menos. Vamos fazer um ano em dezembro. É isso. E esse espaço do podcast Propósito, ele nasceu com essa ideia de entrevistar e dar voz a pessoas tão importantes, né? Meus mentorados, meus mentores e meus parceiros. Então, normalmente a gente traz esse público. E hoje estamos aqui com mais uma aluna, a Miceli, Legal. que tem uma jornada muito interessante para a gente conversar, por isso que eu fiz questão de entrevistá-la. Então, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar estar aqui com a gente no Obrigada a podcast. você. Muito obrigada, Edu. Obrigada, é um privilégio estar aqui com você e contar um pouquinho da nossa jornada, né? Porque esse um ano foi o período que eu desenvolvi a jornada com a sua ajuda. Não foi do nada. Foi um desenvolvimento mútuo, foi junto. E a gente continua. Tem muita coisa ainda para ver. Que bom. Conta para nós aqui, para o pessoal de casa entender um pouquinho qual que é as tuas principais jornadas, né? Tipo, tem uma jornada com teus pacientes, tem uma jornada com as tuas mentoradas, né? Conta para o pessoal entender um pouquinho onde que está, né, as atuações da Miceli. Tá, eu comecei há 13 anos atrás, que é mais ou menos como as minhas pacientes começam, no consultório. Lá no consultório, a gente começa trabalhando os traumas emocionais. Então, eu também comecei trabalhando os meus traumas emocionais. Eu fui para a microfisioterapia desbloquear traumas. Na microfisioterapia, a gente usa epigenética, a gente usa pontos, né, muito parecidos com a acupuntura. Então, os desbloqueios são de toque sutil. São pontos no corpo, com a ajuda de mapas, que ajudam a gente a identificar onde tem trauma registrado. Da mesma forma que tem no cérebro, tem nas células também. Então, eu comecei por essa área, eu fui atendida e eu percebi que eu gostaria de também ajudar as pessoas a se desbloquearem. Depois de ir para essa área, eu entrei em outra área muito semelhante, que é a leitura biológica, a nova medicina germânica, que ela também vai trabalhar os traumas de uma forma mais pontual. A microfisioterapia faz varreduras, a leitura biológica ela vai direto no trauma. E aí ela volta, um trilho do conflito, que eles chamam, até a origem da programação traumática. Nesse caminho, eu fui me desbloqueando como pessoa, como mulher, e fui descobrindo outras áreas, até chegar nas áreas mais hereditárias, né, que trabalham questões familiares, que foi a psicogenealogia, onde a gente monta a árvore genealógica, e agora a constelação familiar. Antes de falar dessas duas, eu queria voltar um pouquinho ali, porque é bem interessante. Tá? Tem como quem está escutando a gente em casa agora, ou no carro, né, no Spotify, no YouTube, explicar um pouquinho dessas primeiras atuações, né? Tu falou que tem uma diferença, algo mais pontual, algo menos pontual. Sim. Como que funciona cada uma e como que isso gera uma transformação ou uma solução ou uma cura na vida da pessoa que te procura com esse tratamento ou procura um outro profissional com esse tratamento? A microfisioterapia, ela lembra muito a acupuntura, como eu falei. A gente tem mapas dos tecidos corporais, de cada tecido desenvolvido por cada área do cérebro. Lá na embriologia, quando a gente vai desenvolvendo o cérebro, os tecidos do corpo vão sendo desenvolvidos, endoderma, mesoderma, ectoderma. E esses tecidos vão formando os órgãos, vão formando o sistema nervoso, a pele, enfim, todos os sistemas do corpo. Na micro, a gente vai camada por camada, pesquisando onde tem registro traumático. A gente passa por traumas na vida. As pessoas registros vão ficar ali? Ficam registrados porque foram muito dolorosos, vamos dizer assim. Existem tipos de estresse emocionais que a gente passa e conforme a gente vai processando, né, amadurecendo e liberando, aquilo ali o corpo resolve, vamos dizer assim. Um grande medo que você teve, um grande susto, depois gerou, às vezes, uma dor de cabeça, porque o cérebro está resolvendo aquilo dentro de uma inflamação. Agora, quando a gente passa por traumas, por estresses traumáticos ou muito repentinos, ou coisas grandes demais que a gente não está preparado para lidar, o corpo registra isso na memória do cérebro e na memória celular. E fica como se fosse uma cicatriz na célula. Essa cicatriz, claro, é elétrica, porque o impulso cerebral envia essa mensagem para o corpo do que aconteceu, e fica lá esse registro, muitas vezes, tirando a vitalidade daquele tecido, tirando a vitalidade do órgão. Então, é um bloqueio energético. Né? Tanto não que necessariamente vai ter uma dor tradicional, igual a gente costuma sentir uma dor no joelho, sei lá. Não necessariamente, mas também as dores físicas começam
com estresses emocionais ou cargas hereditárias, mas todas estão ligadas ao emocional. Se você me perguntar, na visão da microfisioterapia e da leitura biológica, onde começam todas as doenças do corpo, é no emocional. Sempre. Ah, mas tem uma dor no meu joelho. Ah, mas foi porque eu me acidentei, caí no jogo de futebol, machuquei o quadril. Ali é a gota d'água. Ali é o gatilho. Você só machuca o que você já está fraco. Então, se machucou, é porque em algum momento você já teve algum estresse programado ali. Entendi. Esse registro vai acumulando. O problema não é você viver uma vez aquele registro. O problema é que a tendência é você passar de novo. E quando é algo muito pesado, aí que você vibra mais aquela memória, aquela emoção, e passa mais vezes pela mesma coisa. Então, quando ela acontece, dependendo do tipo de trauma, 2, 3 vezes, ela pode se tornar algo crônico, e aí a doença aparece, ou o sintoma. Muitas vezes o sintoma aparece bem antes da doença, as pessoas fazem exames, não dá nada, Sim. tem sintomas cardíacos, vários sintomas, faz o exame, nada. Aí o médico diz, mas você não tem nada, fique tranquilo. E aí passa mais alguns momentos, a pessoa passa mais um estresse aqui, outro ali, daqui uns anos, pum, um infarto. No caso mais grave, lógico. Sim. Mas aparece uma disfunção no coração e não sabe por quê. E as pessoas dizem o quê? Do nada. Do nada. E Aconteceu. Nunca é do nada. Nunca é do nada. É sempre uma coisa acumulada. Assim como a gente não acredita em doenças da idade. São doenças do acúmulo. Ah, eu fiz 60 anos, apareceram todas as doenças da idade. Não. Porque tem gente que com 30 anos já tem essas doenças de idosos. Hipertensão, problemas cardíacos. E outras pessoas têm 70 e não tem todos esses E como problemas. que a pessoa faz, então, para fazer uma investigação um pouquinho mais detalhada, ao invés de somente, não que somente seja pouco ruim, né? Ir ao médico, né? A gente entrevistou aqui 2 episódios atrás uma médica, né? A doutora Sayuri. Então, mas como que a gente pode, quem sabe, até auxiliar quem está nos escutando, nos assistindo, né? Falando, caraca, às vezes eu tenho, sei lá, né? Às vezes parece que eu tenho dor no rim, Sim. sabe? Tipo, aí vou lá, fiz o exame no rim e tá tudo bem. Mas parece que eu sinto uma dor. Eu já vi na internet, olha só, né? Pesquisa científica zero. Dados empíricos. Eu sigo algumas páginas no Instagram e uma delas, eu sigo pouca gente no Instagram, mas uma me pareceu coerente. E eu vi lá, tava assim, ó, dor no rim, tá muito associado ao medo. Pessoas que têm medo. Tal. Aí fui ler um pouquinho mais, né? Sim. Então, pensando nesse comentário científico que eu fiz agora... Tem muitas informações, né? De várias fontes. Como que a pessoa pode, de repente, olhar para isso, sabe? Quem sabe tem um trauma, ou... o que é mais desafiador, na verdade, Micélia, é porque muitas vezes a pessoa não está consciente daquilo. Né? Fez um exame, tô bem disso, e segue a vida. Só que às vezes ela segue triste, ou segue infeliz, ou segue, sei lá, travada em determinada coisa. Às vezes até com a dor. Ou às vezes até com a dor. Sim, sem descobrir o porquê. Né, com a dor. Então, para onde que ela tem que olhar para esse movimento aí de solução, né? Sim, eu olho muito para essas técnicas como a microfisioterapia como técnicas verdadeiramente preventivas. O sonho dos criadores da microfisioterapia, e eles compartilham isso com a gente durante o curso, é que ela se torne realmente uma técnica de prevenção às doenças. E não que as pessoas já vão no último caso, em, não consegui de outro jeito, então, você é a minha última procura. Eu já ouvi muito isso no consultório. Nossa, nada resolveu, aí eu vim aqui com você. E às vezes melhora, lógico, cada pessoa tem o seu processo terapêutico, não é uma regra absoluta. Assim como para cada pessoa o remédio também pode funcionar de um jeito diferente, né? Não é todo remédio que funciona para todo mundo. Mas a micro ela vai por vários caminhos de desbloqueio. Então, se a pessoa vem com uma dor, ou tem uma dor no seu dia a dia, você tem lá a sua dor, e não sabe o que fazer com ela, não sabe uma solução, não consegue encontrar a causa. Você faz uma sessão de microfisioterapia para que você possa descobrir a raiz traumática daquilo ali. E aí, quando você consegue olhar para a raiz traumática, fica muito mais fácil de entender o corpo. Entender não resolve, mas é um primeiro passo. Então, quando eu vou atender a pessoa com essa carga de estresse emocional, o toque é o que desbloqueia. A gente usa a informação, investiga datas, pesquisa em que época, que tecido, qual órgão, qual emoção, porque cada órgão e tecido processa uma emoção diferente. Então, se você me traz, por exemplo, um problema renal, Sim. Na visão dessas técnicas, a gente olha também muito as informações orientais, né? A base de estudo é oriental, eles são milenares nesse estudo, o conjunto de emoções com as dores do corpo. Então, a gente vai olhar para os rins e pensar, bom, os rins processam líquidos.
Então, se ele processa líquido e ele está sofrendo, é algo que está ligado à liquidez que está difícil de ser processado. O que é liquidez? Na grande maioria das vezes está ligado a dinheiro, quando se trata especialmente de homens provedores. Então, muitas vezes, um medo de não conseguir prover o suficiente, ou uma lembrança de não ter conseguido prover, pode ser uma lembrança hereditária. Às vezes, a sensação de falência, né? Nossa, eu perdi tudo, meu mundo desabou. O rim tem muito essa conotação de desabamento do mundo. A sensação de que tudo veio abaixo e eu fiquei desamparado, sem recursos. Sim, eu já fali empresa, né? Então eu já passei por esse Sim, processo. pode ser que exista. E aí não é uma regra. Sim. Não quer dizer que você vá adoecer do rim só porque você passou um estresse. Mas já Mas existe esse registro ali. Porque eu já tenho um registro. Entende? Eu. Então, se for algo muito duro, muito difícil, muitas vezes a gente pode investigar as memórias do rim para desbloquear e evitar que isso fique sobrecarregando os seus rins. Porque às vezes ele está funcionando normal. Você faz o exame e dá tudo certo. Só que ele está funcionando com uma carga a mais. Com um pouco mais de peso. Esse peso emocional. Registrado de forma elétrica, mas está lá atrapalhando o fluxo, né, de funcionamento do rim. Então a gente atua dessa forma. A gente olha para o órgão, para os sintomas, pesquisa a origem daquilo, pesquisa através do toque, na microfisioterapia. Na leitura biológica, a gente pesquisa através dos sintomas, e a gente vai voltando no tempo. O tempo, geralmente, os tempos traumáticos são baseados em ciclos. Você me traz uma coisa que começou hoje, eu vou ver o que aconteceu um ano atrás, ou exatamente a metade da tua idade, a gente vai pesquisando. Tem várias formas de pesquisar, mas sempre a gente vai procurar na leitura biológica a raiz traumática da programação daquele trauma, e na micro a gente já procura o registro ou os registros. Tem mapas na micro que eles já mostram 7 registros de uma vez ou mais, porque a gente tem uma vida inteira de acúmulos. Algumas coisas a gente conseguiu liberar, outras ainda estão ali, registradas. Então tem gente que fala, nossa, eu já tive muito esse problema, a gente faz a sessão de micro e não acha aquele registro. Aí eu pergunto, como que você resolveu esse problema? A pessoa fala, nossa, eu sublimei esse problema, eu tirei de letra, isso aí eu aprendi muito, eu agradeço muito por isso. Então pode ser que essa pessoa já tenha resolvido. Muitas vezes, né? Não é tudo que acontece que fica registrado para sempre. Muitas vezes a pessoa consegue, com a maturidade dela, o entendimento, resolver aquilo ali. Meu Deus, mas a muito sessão bom, ajuda. Né? Que mundo profundo, né? É o mundo e que a gente quântico. às vezes não está nem olhando para quanta coisa tem para a gente tirar e que a gente nem sabia, né? Sei que nada sei, né? Basta isso. Que bom que eu tô aqui no podcast, que eu aprendo um monte de coisa, né? Faço um monte de consulta de graça, sabia? Sim. Aqui, no podcast. Aprende sobre você mesmo. Aprendo muito, assim, tô tirando as dúvidas no meio do caminho. Tá. Depois tu falou sobre algo mais antigo, mais hereditário, né? Olhando, né, para os nossos passados, para os nossos ancestrais. Então, evoluindo nessa tua jornada, tu descobriu também novos estudos, novos conceitos. Sim. E tu passou a aplicar na tua vida e também com teus pacientes, teus alunos. Sim. Como é que foi daí essa próxima parte? Essa próxima etapa foi a psicogenealogia. A psicogenealogia também é uma técnica francesa, como a micro. Eles desenvolveram, inclusive o criador da psicogenealogia dizem que era colega do Bert Hellinger, da constelação familiar, que são 2 técnicas que olham para o sistema familiar. Eu comecei na psicogenealogia, mas quando eu comecei eu fiz uma sessão de constelação. Para mim, para um caso pessoal. Eu falei, nossa, esse negócio é interessante. Sim. Mexeu com coisas que eu ainda nunca tinha visto. E eu já estava quase 10 anos nesse caminho dos traumas emocionais, desbloqueios e tal. E aí eu comecei a psicogenealogia. Na psicogenealogia a gente monta uma árvore genealógica. A gente desenha essa árvore. E na minha primeira aula, eu não conseguia desenhar a minha árvore. Eu não conseguia. Eu desenhava a gente desenha com bolinhas e quadradinhos, Sim. igual, né? Hoje no sociograma tradicional. Começando por nós. A gente começa por nós e vai colocando os irmãos, os pais, avós, bisavós. E eu não saía da minha linha. Eu falava, cara, o que está acontecendo? Desenhava eu, aí eu apagava, aí desenhava minha mãe, meu pai, e apagava, aí desenhava os irmãos. Aí a professora chegou e falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, então, professora Mônica Justino, inclusive ela é aqui de Florianópolis. Ela trabalha aqui. E aí ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu não consigo sair dessa linha. Aí ela olhou e falou, o que tem aí que você não quer olhar? E aí eu vi que tinha lá, eu achava que eu era a primeira filha. Eu sempre achei, eu fui criada como primeira filha dos meus pais. E deles, eu seria a primeira filha. Mas isso não existe. Se vieram irmãos antes de você, você não é a primeira. E aí ali eu descobri que eu era a 4ª filha. Falei, nossa, é mesmo, meu pai tem 3 filhos do primeiro casamento. Caramba, e agora?
Agora eu vou desenhar. Aí eu consegui desenhar a árvore genealógica. Fizemos um ano, né, de pós-graduação, trabalhando na minha árvore. A gente fez uma árvore gigante. Eu descobri que minha árvore é melhor que a Netflix. As minhas colegas de curso falavam, meu Deus, a tua apresentação parece Netflix. Porque eu tinha acesso a muitas histórias. As minhas tias contavam, meus primos, muita gente mais antiga está viva e sabiam muitas coisas trágicas da minha família. Muitas coisas trágicas. E isso me pesou muito. E aí, para eu lidar com todas essas informações, e veja bem, não é porque você tem acesso que você precisa saber de tudo. Se você tem pessoas que sabem toda a tua história, a história da família, fique atento para não ir atrás de tudo. Porque... não, peraí, como que eu vou não... Agora eu fiquei confuso. Porque eu queria, muita se a informação. pessoa sabe, eu queria saber daquilo. Então, não? Nem sempre. Muita informação sobrecarrega. Então, quando eu terminei essa pós-graduação, eu caí num estado de depressão. De tanta informação que eu recebia ao mesmo tempo, sem resolver. Então, acessar a informação sem o acompanhamento terapêutico não é algo muito indicado. Porque pode ter muita história difícil, talvez, sim, muita história. Na história da minha família tinham muitas histórias assim trágicas, de mortes muito difíceis de aceitar, de tragédias mesmo, né? Muita dor que as pessoas viveram. E os meus pais não me contavam. Uma vez eu fiz uma constelação, e a consteladora falou assim, ela é de Floripa também, uma das primeiras que eu fiz. Aí ela falou assim, olha, tem um segredo familiar aqui, mas a gente vai olhar assim, resolve assim, tá, conduziu. Só não pergunta pra ninguém. Chega em casa, mãe, olha só. Sim. Eu perguntei. Olha só, não. tem um segredo na família e eu quero saber, vamos tomar um café. Não, filho, não tem nada. Então, na verdade, deve ter mesmo e falaram, melhor não saber. Pode ser que tenha. E aí eu fui percebendo, porque eu tive que perguntar. Durante a pós, a professora falava, mandem um WhatsApp, perguntem nomes, data de aniversário, histórias, profissão, do que morreu, do que viveu, enfim. E eu perguntava, porque isso faz parte do tratamento. Só que eu não esperava que tivesse tanta história. Eu tive acesso a 3 milhões de histórias que eu não tinha ideia. Inclusive, os motivos das mortes, que me diziam que eram um motivo, depois eu descobri que eram outros, e que meu pai mentia sobre isso, para me proteger. A minha mãe também não me contava certas coisas, para proteger. É normal que os pais não contem histórias muito trágicas lá de trás. Afinal, o que você vai poder fazer com isso? Né? A gente só precisa acessar em alguns casos, quando realmente vai te ajudar a resolver algo. Saber por curiosidade é um perigo. A gente cavar histórias familiares só por curiosidade, inclusive, é um desrespeito à história familiar. Não cabe a gente. Então, eu terminei essa pós-graduação com a minha cabeça cheia. Falei, cara, o que eu faço com isso agora? Essa árvore genealógica aqui, o Netflix, eu posso escrever um livro com isso aqui, mas eu não dou conta nem de processar as histórias, o meu corpo não deu conta. Então, eu entrei no meu processo depressivo e fui atrás da constelação trabalhar isso. Aí que eu falei, não, é esse caminho aqui que eu tô sentindo que tá me chamando. Eu sou muito intuitiva, então eu sinto que os terapeutas me chamam. Quando eu conheço as pessoas, como eu conheci algumas pessoas que estão aqui presentes, quando eu conheço as pessoas, eu sinto que elas me chamam, me convidam. E aí eu fui para a constelação com pessoas que me ajudaram muito e fui percebendo de onde vinha aquela raiz depressiva, que vinha dos dois lados da família, das duas histórias que eu tinha recebido tanta informação. E aí entrei para o mundo da constelação. Que aí eu falei, ok, a psicogenealogia me ajudou a enxergar algumas coisas, várias, que eu não consigo lidar, agora eu vou para a constelação para lidar com algumas coisas, para olhar com uma outra postura para isso. Porque eu comecei a olhar com uma postura de pena. Caramba, coitadinhos dessas pessoas sofreram tanto. E, gente, a pena é terrível. Porque ela tira o poder das pessoas. Ela humilha as pessoas. Se você olha com pena, você já diminui a pessoa. Sim. Você começa a carregar nas tuas costas. Se você olha para tua família com pena, você está olhando para si mesmo como? Ah, eu sou melhor, eu consigo. Eles não conseguiram, eles sofreram, tadinhos. Eu dou conta, eles não. Sim. E essa postura é perigosíssima. A gente pega pra gente o problema. Foi o que eu fiz lá atrás, fiquei com pena. E aí a constelação me ajudou a mudar essa postura. A olhar para tudo isso e ver a força que isso tem. A potência que isso gerou e o quanto isso abriu o caminho para a minha vida. Então hoje eu posso olhar para essa história toda, para essa jornada toda de terapias que eu fui tratada e aprendi a fazer para ajudar os outros também, e ver que foi do jeito que tinha que ser. Né? Que eu posso olhar hoje com muita gratidão tudo isso, mas eu não recomendo que as pessoas vão atrás disso por curiosidade. Não, Olha de o que jeito falou, nenhum. né? Eu aprendi na prática e aí depois eu comecei a ensinar. Olha só que legal, né? Então, isso é uma coisa que traz muita coerência e eu gosto demais nisso, né? Você falou, olha só, eu fui atrás de 1, 2, 3, 4 processos bem profundos e distintos para resolver as minhas questões.
resolvidas, talvez não todas, mas muitas das questões. Agora, o que eu faço? Agora eu posso replicar, porque daí existe coerência nesse processo. Sim. Essa jornada de transformação eu apliquei em mim, agora eu sou coerente e eu ensino para os outros. Igual você falou, eu fiz na minha jornada como mentor. Então, eu fui atrás de vários processos distintos. Primeiro, de um conhecimento bem científico, bem técnico, né? Formação, pós-graduação, e fiz todo o processo. Depois fui atrás de inteligência emocional, depois comportamental, depois de negócio, para resolver a minha vida, depois resolver a minha empresa, para depois resolver o negócio dos meus alunos. Então, eu vejo muita coerência nisso que tu falou agora. Né? A gente está na presença da Simone aqui hoje, né? Que a gente já foi entrevistado no podcast lá no começo. Que número que foi? 14? Não lembro. Foi lá atrás. Simone Simon está aqui com a gente. O Mac, né, do estúdio, o dono do estúdio está aqui com a gente também. E o Mac, eu vou até fazer uma pergunta pro Mac aqui. Mac, se todo entrevistado fosse assim, eu ia perder o meu emprego aqui, né? Porque ela faz a pergunta e a resposta, né? Facilita o meu lado, né? Então ela fala assim, então, se você me perguntar tal coisa, ela então eu tô aqui de boa, nem trabalhando. Ô Marco, dá mais um cafezinho pra mim? Porque como hoje eu tô sem trabalhar, tá? A Michelle facilitou o meu lado, cara. É uma mania terrível de quem começa a dar workshop. Você começa a querer responder as perguntas antes delas aparecerem. Não, eu vou deixar você perguntar mais agora, vou ficar quietinho. Não, mas isso aqui foi um elogio. Obrigada. Foi um elogio, muito bom, facilita o lado. Ô, Michelle, como a gente costuma ter episódios curtos, e a gente já deve estar na metade desse, tem um assunto que eu acho muito legal da gente conversar. Todos estão muito legais e bem interessantes, principalmente para quem está ouvindo, né? Isso aqui. Então, eu já vou pedir para quem está assistindo no YouTube, no Spotify, compartilha, né? Pega esse material para chegar mais longe, ajudar mais pessoas, né? Não por mim, não pela Michelle, mas pela pessoa que vai receber esse conteúdo, né? Principalmente por essa pessoa. Então, já pega o link ali no YouTube ou no Spotify, compartilha. Né? Tu manda várias coisas que tu nem sabe se é verdade ou se é fake news, tu manda lá no grupo da família, pega isso aqui, que é assunto científico, técnico, coerente, né? Manda para os grupos que você participe e fala, olha que legal, né, esse podcast aqui com a Michelle, com o Eduardo, acompanha lá, né? Isso aí. E aí, Michelle, você, não sei se já está na hora, se eu pulei alguma etapa, né? Se eu pulei alguma etapa, você corrige o cronograma e vai. Senão a gente vai para a tua jornada. Sim. Como mentora, né? Então você é de Boa Vista, Roraima, do outro lado do país, porque a gente está gravando isso aqui em Santa Catarina, né? Esse estúdio. A gente está na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça, e a gente está gravando bem distante, né? São, sei lá, 2.000 quilômetros, 1.500, ou seja, está muito longe. Um pouquinho mais. Da tua casa. Acho que uns 4.000. Claro. Eu não tenho certeza, mas acho que é uns 4.000. São Paulo, Rio, deve ser Rio, né? É uma jornada de aeroportos. Isso. Então, vamos lá. Daí entrou para um determinado momento onde você fez um movimento inovador na sua cidade, que é uma pequena capital, assim como Florianópolis é uma pequena capital, né? É uma das menores capitais, né? A tua capital também é menor ainda. Pequena, né? E aí você também traz um movimento já inovador, algo disruptivo, né? Que é trabalhar, além de tu olhar algo terapêutico no teu ambiente clínico, vamos dizer assim, também você se propôs a criar uma jornada, né? Como uma professora, uma instrutora, uma líder, uma mentora, né? Conduzindo outras pessoas num processo de cura, e aí que talvez tenha nascido, né, a Mulher por Inteiro, né, a jornada Mulher por Inteiro, onde cura, né, feridas talvez emocionais ou outros processos que não são tão claros para quem está ali no dia a dia, sabe? Quem está ali no dia a dia, na sua profissão, na sua rotina, não para para olhar e perceber todos esses conteúdos técnicos e profundos e científicos que tu trouxe. É um assunto diferente, sabe? Não está na nossa rotina. Então, as pessoas nem sabem que é possível olhar para essa cura. E aí você foi lá e abriu uma jornada, uma mentoria para trazer mulheres para esse movimento, que é a jornada Mulher por Inteiro. Né? Queria saber o que te despertou em criar essa jornada e depois de o que te despertou, o que é essa jornada Mulher por Inteiro? Ok. Bom, começando pelo que despertou. O que despertou foi a minha jornada. Como eu estava te contando, né, sobre a jornada terapêutica, eu notava que era importante, eu sabia que eu precisava.
que eu trazia muitas questões familiares, muitas questões da minha adolescência. Eu percebia que tinha algo que eu precisava resolver comigo primeiro, que foi o que me levou para o caminho terapêutico. E ninguém pode olhar pra gente e falar assim, se você tá onde tá, deve ser fácil a sua vida. Eu já ouvi isso, dentro de consultório e fora. Deve ser fácil, você é tranquila e você tem esses conhecimentos, então sua vida deve ser mais fácil. Não, Não. muito pelo contrário. Exato. Geralmente, quanto mais informação, mais responsabilidade. Mais responsabilidade, muito mais. Muito, então fica mais pesado. É lógico que aí as pessoas dizem, melhor não saber, então. Também não é assim. Se você Exato. quer facilitar o teu processo de evolução, você precisa saber de certas coisas. Feliz dos ignorantes, tem essa frase, né? Sim. Só que tem o desafio, né? Claro. Feliz, na verdade, acredito que no contexto dessa antiga frase seja do tipo, você nem consegue identificar que existem muitos problemas, então por esse lado é bom. Sim. Né? Eu não vou nem entrar nisso porque essa frase me leva para outro lugar. Tá, então depois a gente volta. Então vamos deixar Porque tem várias interpretações desse trecho bíblico. Sim. Várias interpretações, inclusive de várias origens de tradução, que levam mais a gente para a humildade. Felizes os humildes de coração, e não os pobres. E não necessariamente os ignorantes. Né? Mas são outras coisas que eu estudo. Eu sou meio nerd. Mas nesse assunto da Jornada Mulher por Inteiro, eu comecei a trabalhar no começo da pandemia, esse período, né, que no final de 2019, quando eu terminei a pós-graduação de psicogenealogia, eu entrei nesse processo depressivo e fui para o tratamento, fui para a constelação. Eu não sou terapeuta Casa de Ferreira Espeto de Pau, então quando eu adoeço eu vou para a terapia. Eu recomendo os meus colegas terapeutas, tem os próprios terapeutas. A gente tem 2, 3 terapeutas, depois troca. Sim. Eu vivo em terapia. Sim. É isso. Então eu recomendo, eu não digo assim como eu vivo façam. Em mentoria. Sim. Eu todo semestre contrato um mentor novo. Isso. Ninguém é autossuficiente, né? Se eu sou mentor, eu preciso sempre contratar um mentor. Sempre. Então, o terapeuta sempre tem que contratar um terapeuta. Com certeza. Nós precisamos uns dos outros, né? E a gente, nesse processo de terapia que eu passei ali, depois da psicogenealogia, eu comecei a perceber que tinha uma questão muito ligada ao meu feminino. A depressão, na minha história, na história da minha família, estava muito conectada, principalmente na família materna, muito conectada a essa questão da dor da mulher. Mulher, como esposa, como mãe. E eu comecei a observar isso e trabalhar. Então, eu fiz outras jornadas, fiz cursos. Eu comecei com a Ana Carolina Lisboa. Na verdade, antes da Ana Carolina Lisboa, eu fiz um curso com Paulo Pimon, que foi Homem Inteiro para Mulheres. Que foi onde a gente se conheceu. Que foi onde a gente se conheceu. Na verdade, a gente se conheceu no segundo já. Eu fiz 2 vezes esse curso. E Paulo Pimon foi o primeiro episódio do podcast Propósito, foi com o Paulo Pimon. Que legal. Meu professor há mais tempo nessa jornada. Olha que interessante. O meu professor que iniciou a minha jornada de retorno à minha essência feminina, de cura do meu feminino, é um homem. Isso faz todo sentido para a minha história e para a história da minha família, porque as mulheres sempre viam os homens como vilões. Os homens eram maus na história da família, os traidores, os enganadores, enfim. E aí, quando vem para a minha história e a minha jornada de cura do feminino começa com o homem, entende? A gente tem que, né, se abrir. Eu comecei a perceber que tinha algo que realmente precisava ser curado ali. Lógico que a minha jornada estava ligada ao meu feminino, mas através dos homens também. Então, eu comecei com Paulo calibrando o meu masculino. Como ele usa essa frase. Desculpa te interromper. Acabei de perceber algo que eu nunca tinha pensado, tá? Que mudou muito o meu público depois que eu fiz a minha imersão, meu processo com o Paulo Pimon. Quando eu fiz o Homem Inteiro. O Homem Inteiro. Uhum. Eu fiz 2 vezes. Uhum. Eu quis aprofundar bastante. Então, eu fiz o Homem Inteiro em 2021 e refiz o Homem Inteiro em 2022. E hoje eu dou aula dentro do Homem Inteiro, na parte de propósito. Semana que vem, inclusive, dou aula para o Homem Inteiro para homens e o Homem Inteiro para mulheres. Tem 2 aulas para ministrar semana que vem ao vivo. Esse podcast vai para o ar em outubro de 2024. Então, esse é o período que a gente está falando. Sim. E eu comecei a trazer mulheres muito mais maduras, independente da idade. Uhum. Mulheres mais maduras, mulheres mais fortes, mulheres mais profissionais. Que talvez antes do Homem Inteiro eu não desse conta. Uhum. E se eu for olhar as últimas mulheres que me contrataram, mulheres empresárias muito fortes e que elas verbalizaram. Eu decidi contratar um homem como mentor para me direcionar uma energia masculina que eu precisava assim sensado. Sim. E eu não tinha trazido isso por racional. Uhum. E agora, nesse exato momento da conversa, me deu isso. Opa!
Por que nessas semanas as novas mentoradas falaram isso nas últimas semanas? Sim. Né? E não só nas últimas semanas, se eu olhar, né, você, por exemplo, se eu Uhum. olhar todas essas mulheres, né, pelo menos do último 2 anos, são mulheres mais fortes, mais maduras, Sim. mais conscientes, e que provavelmente eu não daria conta de resolver questões ali atrás se eu não tivesse passado pelo... Sim. Talvez nem tivesse atraído o olhar Isso, delas. não tivesse traído. Eu posso falar por mim. Eu realmente comecei a me permitir pedir, receber a ajuda do masculino depois que eu comecei a voltar para a minha essência feminina. Que aí você começa de novo a confiar na energia masculina. Você começa a confiar no homem e permitir que ele ajude você do lugar dele de homem. Quando a mulher está fora dessa essência, ela não deixa, ela quer ser o homem e a mulher. E se o cara entrar, ele vai ter que sentar na cadeira da mulher, porque ela não vai confiar nele, né? Então, não vai deixar que ele proteja ela. Então, nesse caminho de terapias, eu fiz o Homem Inteiro com o Paulo, depois fiz a Jornada Feminina com a Ana Carolina Lisboa, depois com a Ariana Schlesser, que são todas especialistas em feminino também. E apesar do Paulo sempre dizer, eu não ensino mulheres a serem mulheres, eu, né, ensino homens a serem mais homens, mas eu posso ajudar as mulheres a perceberem qual é o lugar do homem na vida delas, a calibrar o masculino delas, a perceber que elas não precisam usar tanto essa força masculina, né, e suprir todas essas áreas da vida, que fica muito pesado, que era onde eu estava. Então, na época que eu fiz esse curso, inclusive, eu estava saindo da casa dos meus pais pela 3ª vez, porque eu saía e voltava, aí ficava noiva, ia embora, aí estava tudo errado, aí eu voltava. Eu era, enfim, essa parte eu vou contar depois. O dedo podre, né? Antigamente era o que eu chamava, hoje eu sei que não é isso, era um padrão, né? Um padrão, inclusive, sistêmico. Mas depois que eu passei por esse caminho de cura do feminino... Agora não. Agora é outra história, o padrão quebrou, veio outra pessoa diferente. É interessante quando a gente resolve, naturalmente a gente atrai pessoas diferentes, como você falou, das suas mentoradas. A gente atrai pessoas diferentes, que tem realmente como contribuir com a tua vida, né? Como somar. E não que vem para puxar e sugar você. Mas enfim, depois disso, daí quando eu te conheci, na verdade, eu tinha ido embora do país. Eu fui para passar um mês em Portugal pensando, vou me mudar para Portugal, com visto pronto e tudo. Tava tudo certinho, a documentação e tudo. Fui passar 36 dias em Portugal. Eu digo que foram 36 dias que viraram 360 a minha vida. Porque lá eu fiz também uma imersão em constelação familiar, que se chamava As Ordens da Ajuda. Um livro do Bert Hellinger é muito importante para quem é terapeuta, a gente aprender a ajudar sem sair do nosso lugar. Aprender, às vezes, só olhar, só acompanhar, sem entrar no julgamento. Olhar de igual para igual. E isso foi muito importante para minha vida. Eu queria repetir essa frase, porque eu demorei bastante tempo para entender essa frase. Uhum. Eu conheci as constelações de 2020, mais ou menos. Não sou um constelador, mas eu gosto de uma vida pautada num conceito sistêmico, numa visão sistêmica, numa postura sistêmica. É isso que eu queria falar. Eu gosto de uma vida pautada numa postura sistêmica, né? Então, até para quem está em casa gravar, quem está assistindo a gente no YouTube, se puder repetir essa teu última explicação. Sobre as ordens da ajuda? Isso. O quanto é importante a gente saber ajudar. A partir do momento que você sabe o seu lugar de ajudante, você não interfere. E essa palavra é muito importante, a gente interferir. A gente não deve interferir. Quando você sabe o seu lugar, a sua postura, você intervém quando lhe é permitido. Até onde o seu papel permite, dentro da sua alçada de poder. Quando você não sabe o seu lugar, você ocupa lugares de poder que não são seus, que não te trazem força. Você ocupa lugar de pai e mãe dos outros, você ocupa lugar de tutor de pessoas que não são seus filhos, e acaba perdendo força para a tua vida. Você começa a dedicar forças para a vida dos outros, em lugares que não são seus, e perde força para a tua própria vida. Então, quando eu fui ali e descobri isso, eu falei, meu Deus, era isso então. Porque aí eu soltei o papel que eu estava de muita importância dentro da casa dos meus pais, dentro da vida dos meus pais, e comecei a olhar para a minha vida, do meu lugar pequenininho de filha. E eu estava num lugar onde eu estava quase mãe dos meus pais. Eu me preocupava com eles e pensava o que eles estavam fazendo de certo e errado. Então, esse retorno é uma postura sistêmica, e isso me ajudou de uma forma vivencial, porque essa vivência que eu fiz com o Matthias Bronk, coincidentemente, Matthias Bronk, alemão, foi intérprete do Bert Hellinger mais de 10 anos, mora em Florianópolis, casado com uma mulher de Florianópolis, com filhos aqui em Florianópolis. Olha isso. E eu fui encontrar Matthias Bronk em Portugal, em Lisboa. E ele olhou para mim e falou assim, eu sei de onde você veio, Roraima é longe, mais longe do que todo mundo que está aqui.
porque 90% do público era português e Sim. tinha uma brasileira de Minas. Ele falou assim, você veio de mais longe do que as outras pessoas. O que você precisava liberar de tão importante que você precisou atravessar o oceano, vir para tão longe para ter coragem de liberar? Primeiro impacto, primeira coisa que ele me falou. O que você veio liberar aqui? Aí eu falei, eu não sei, mas é alguma coisa importante. Aí ele olhou e falou assim, você vai descobrir. Foram 3 dias de imersão. No fim do primeiro dia eu pensei, eu não venho amanhã. Eu não sei se eu vou conseguir. Foi muito intenso, porque são vivências. Sim. Ele fazia exercícios com a gente de vivências de constelação, de exercícios que o Bert Hellinger fazia e ele acompanhava. E depois desses exercícios todos que eu comecei a voltar para o meu lugar de filha dos meus pais, e essa é a primeira postura que todo ser humano precisa ter para ter uma vida plena. Se tem intenção de ter uma vida minimamente plena, a primeira coisa que você faz é retornar para o lugar de filha ou de filho. Sair desse lugar de achar que você deve cuidar dos seus pais, que eles são coitadinhos. E é difícil dizer isso, né? Porque a tendência é as pessoas olharem com um pouco de julgamento, pensando assim, nossa, mas então você vai ser uma filha egoísta agora. Vou ter que ser uma filha ingrata. E não é, você pode ajudar os seus pais do seu lugar de filho. Sem achar que você é maior, sem ir para um lugar de importância. Ah, eu sou muito importante para os meus pais, eles precisam de mim. Isso é um papel de arrogância, que era o que eu fazia antes, sem saber. Em todas as relações, né? Em eu todas aprendi as isso com relações. meus alunos também. Tem Qualquer aluno que que seja. precisa de um pai. E eu falo, eu não sou teu pai. Eu não sou o pai, Eu exatamente. sou teu mentor e você precisa fazer isso aqui. Ah, mas eu não sei se eu... Então não faço. Você já tem pai e mãe, eu digo Exato, para as você minhas já tem pai e pacientes. mãe, você é adulto para decidir se deseja isso ou não. É. Né? Então esse é o processo. Exatamente. Mas só finalizando a tua pergunta. A jornada surgiu na segunda vez que eu fiz o Homem Inteiro para Mulheres, que eu conheci você. Eu não sabia que eu ia criar uma jornada, eu tinha acabado de chegar de Portugal, mas eu senti que minha vida tinha virado de ponta cabeça. Eu não queria mais ir para Portugal. Depois de 36 dias lá, foi incrível, lindo, maravilhoso aquele país. Encontrei pessoas maravilhosas, mas eu não senti que era para eu ir. Como eu te falei, eu sou muito intuitiva, eu não me senti chamada para ficar dessa vez. Sim, talvez outra vez, mas dessa vez não. E aí eu voltei, o Paulo chamou para fazer o curso de presente, porque eu tinha comprado um curso chamado Poder da Sexualidade, aliás, maravilhoso esse curso, dentro do Raízes, que ele deu. E aí ganhei Mulher por Inteiro, Homem Inteiro para Mulheres de novo. Inclusive, é a origem da inspiração do nome do meu curso. Homem Inteiro para Mulheres me inspirou a criar o Mulher por Inteiro, junto com você. E daí lá dentro você deu uma aula bônus, eu te fiz uma pergunta, você me respondeu a pergunta, eu falei, é isso, eu preciso encontrar realmente um propósito dentro do meu trabalho. E não só eu quero ajudar as pessoas de qualquer jeito. Não, eu quero, do meu lugar, voltar para minha postura e ajudar com um propósito. Sim. E aí nisso você me ajudou, a gente fez a mentoria individual, onde você me ajudou a encontrar esse direcionamento de propósito e começar a desenvolver uma jornada que eu nem sabia que existia dentro de mim. Mas que hoje eu consigo levar algumas pessoas que vêm até mim também para começarem essa jornada de cura do feminino e voltarem para a essência, né? Conseguirem receber ajuda dos homens, conseguirem relaxar um pouco mais, tirar esse peso de cima delas. Essa é a pergunta que eu quero fazer para a gente, infelizmente, encerrar, porque passou voando, meu Deus. A gente se encerrar, acho que a gente já deve estar uns 40 minutos de episódio. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta que eu queria ter feito já pelo menos uns 10 minutos atrás, mas a conversa foi acontecendo, né? Então eu queria saber o seguinte, Miceli, você que já treinou muito já a sua mentoria, a sua entrega, as suas alunas, mas também que ficasse tangível para quem está escutando aqui agora, para quem é essa jornada, né? Qual é a mulher que ela precisa se conectar com a Miceli e está escutando a gente aqui, ela vai falar assim, caramba, é para mim ou não é para mim, é. né? Essa jornada Mulher por Inteiro, para quem é? Se você ouviu a minha história e de alguma forma se conectou com alguma parte dela, se você já se sentiu assim, especialmente deprimida, porque a depressão tem muito a ver com a falta de conexão com a mãe, muitas vezes, essa perda de conexão com a mãe. Se você já se sentiu assim sozinha ou num padrão repetitivo de relacionamentos extremamente difíceis, né, que causam muita dor, muito peso. E em algum momento da sua história você pensou que estava sozinha e que tinha que resolver tudo sozinha, porque não podia contar com os homens, já que a história dos homens da sua família, talvez como a história dos homens da minha família, foi uma história onde os homens foram vistos como vilões, porque machucaram as mulheres, conscientes ou não disso. Talvez, e muito provavelmente, você precise começar uma jornada em algum ponto, e a jornada Mulher por Inteiro é justamente esse início.
Eu convido as mulheres a participarem da jornada quando elas querem sair desse padrão doloroso, que é estar fora da própria essência, não ter força das próprias raízes, perder o contato com o poder feminino. Então, para todas essas mulheres, com certeza a jornada ela tem um sentido terapêutico, tanto que eu chamo de jornada terapêutica, porque a gente faz exercícios da constelação, tudo que eu fui aprendendo eu coloco dentro da jornada, eu trago os conhecimentos da postura sistêmica e também questões, ferramentas para se relacionar melhor. Então, toda mulher que quer melhorar o próprio relacionamento consigo mesma, com o seu feminino, com sua família e, em especial, com o parceiro, a Jornada Mulher por Inteiro é esse caminho. Foi o caminho que eu encontrei e se você se sentir conectado de alguma forma, provavelmente também vai te ajudar. Qual que é o arroba? Pra te Arroba, encontrar no Instagram. arroba Miceli Iores, com I. Miceli Iores. Muito legal. A gente está chegando na parte final desse nosso podcast. Se a gente tivesse uma palestra agora, todo mundo ia falar, né? Porque tem muito conteúdo que eu queria te perguntar, mas muito mesmo. A gente faz outras. A gente faz outras, né? A gente vai fazer a terceira temporada, a quarta, quinta, sexta, e com certeza, né? Numa dessas próximas temporadas a gente se encontra para aprofundar muito mais, né? Combinado. Esse nosso conteúdo, esse nosso episódio número 22, né? Do podcast Propósito, essa é a segunda temporada. Sim. E aí a gente sempre traz esses conteúdos que no dia a dia nos levam para o mais, né? Que conectam com propósito, que conectam com crescimento, que conectam com respeito, conectam com prosperidade. Essa é a nossa ideia dessa conversa. Então, vou pedir para o Mac colocar na tela ali de novo, ele sempre coloca, né? @EduardoArruda_oficial, @Miceli Iores, ali, bonitinho para você clicar, você acompanhar a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá o nosso episódio, e no Instagram, né? A gente gera bastante conteúdo, a Miceli gera bastante conteúdo lá, eu também gero todos os dias, né? Então, você é nosso convidado para estar lá. Celi, vou encerrando, eu vou deixar uma palavra final também, se quiser fazer mais algum comentário. Sim. E aí o meu último comentário é muito obrigado pela tua presença, pela tua vida, por confiar no meu trabalho, né? Pela conexão que a gente gerou. Então, algumas vezes você vem de tão longe, né? Para suas formações no Raízes, e que bom que a gente já consegue fazer coisas em datas parecidas para ter os nossos eventos aqui de mentoria. Então, você é sempre muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Conte sempre comigo e com o nosso time. As portas estão abertas. Muito obrigada, que lindo. Eu fico super emocionada na hora dos agradecimentos, eu sou sensível. Eu também gostaria de agradecer muito a você e a todas as pessoas que passaram pela minha jornada, o Paulo Pimon, Ana Carolina, Ariana Schlesser, todos os meus professores do Raízes, que está sendo uma formação sensacional para a minha história de vida. Também é uma formação de cura, né? Porque a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Quero agradecer ao Mac também, que trouxe a gente aqui hoje, nesse lugar lindo, todos convidados para o podcast do Mac. MCast. @MCast Studio. Vai pra tela. Sim, muito legal estar aqui. Obrigada a você. Com certeza, eu sei hoje, né, que sem você e a ajuda desses homens também que passaram pela minha vida, eu não teria conseguido desenvolver a jornada que eu desenvolvi. Você foi a porta de entrada para eu desenvolver uma jornada com propósito, né? Para ajudar outras pessoas. Eu lembro até hoje que você falou assim para mim. Eu falava, não sei se eu quero fazer isso e desenvolver um curso e fazer stories. Ah, não sei, não é para mim isso. E você falou assim para mim, com esse conhecimento todo guardado só para você, tudo bem, lá na frente talvez você olhe e veja que você deixou de ajudar pessoas, porque você foi um pouquinho egoísta dentro do seu medo de errar e de passar vergonha e tudo, e isso me pegou de um jeito. Eu sei que você tem técnica, que você sabe como fazer isso, mas isso me pegou, eu fiquei 24 horas pensando nisso, e aí eu fiz o meu primeiro story, eu não fazia nada, nunca tinha feito um vídeo ao vivo. Quando você me disse isso, eu falei, cara, eu preciso fazer, eu não sei porquê, mas eu preciso fazer. E aí fiz o meu primeiro story, contando o meu trabalho, contando, né, de como era a terapia, e ainda sem ter a jornada. Então, hoje é muito mais fácil, né? E graças a esse momento, às técnicas que você usou, ao seu convite, eu consegui desenvolver a jornada. Então, muitíssimo obrigada. Por muito tempo, né, provavelmente até o fim, eu vou agradecer você e todas essas pessoas que estiveram presentes. E, obrigado por hoje. Espero que tenha outras vezes. Eu amo Florianópolis, então toda vez que eu venho para a formação, eu tento aproveitar ao máximo. Não acho que é coincidência que as minhas formações acabam
sincronizando com o tempo, né, das duas imersões, da gente fazer coisas todo mundo junto. Eu acho que existe um propósito por trás disso. Estamos, de alguma forma, todos conectados. Que bom. Muito bom. Esse é o episódio número 22 do podcast Propósito. Até o próximo episódio. Obrigado!